A guerra na Ucrânia mudou o cenário global e voltou os holofotes para a Rússia e seus super ricos. O que antes era apenas o luxo dos oligarcas, iates, mansões, jatos particulares, agora se transforma em símbolo do poder e da influência de Vladimir Putin, o homem que, vindo dos segredos do KGB, se tornou o mestre do jogo político e financeiro na Rússia. Após o colapso da União Soviética, em dezembro de 1991, a Rússia mergulhou em um período de profundas transformações. Por décadas, o país havia sido o coração de uma economia estatal centralizada, mas de repente se viu livre e desprovido de um sistema que sustentasse sua estrutura econômica. O novo governo, liderado por Boris Yeltsin, enfrentou uma crise sem precedentes. A inflação disparava, a produção industrial entrava em colapso e a população sofria com a escassez de bens essenciais. Em meio a esse caos, Yeltsin lançou um audacioso programa de privatizações, na tentativa de modernizar a economia e atrair investimentos estrangeiros. Cada cidadão recebeu um voucher, um cupom que, em teoria, daria acesso a participações em empresas estatais. Contudo, a falta de conhecimento sobre o real valor desses ativos, combinada com um ambiente de instabilidade e desinformação, fez com que muitos vendessem seus vouchers por quantias irrisórias. Esse cenário abriu caminho para a ascensão de um pequeno grupo de empresários inteligentes e bem conectados que conseguiram adquirir as maiores e mais estratégicas empresas do país a preços simbólicos. Assim nasceram os oligarcas, magnatas que, aproveitando o vácuo de poder e a urgência de uma transição econômica, passaram a dominar setores cruciais da economia russa. Essa reestruturação não apenas transformou a economia, mas também preparou o terreno para uma nova ordem política, onde a influência dos super ricos sobre o destino da nação se tornaria inegável. No final dos anos 90, enquanto a Rússia se afundava em crises econômicas e políticas, o governo de Boris Yeltsin demonstrava sinais de desgaste, agravados por problemas de saúde e escândalos de corrupção. Nesse cenário conturbado, emergiu Vladimir Putin, um ex-oficial do KGB com uma reputação de homem forte e determinado. Inicialmente, muitos oligarcas, que haviam lucrado com a privatização e o caos dos anos 90, viam em Putin a esperança de um líder moderno e progressista capaz de conduzir o país rumo à estabilidade. No entanto, logo ficou claro que Putin tinha um plano muito diferente. Com uma postura firme e calculista, ele começou a reordenar o poder de forma decisiva. Ao assumir o comando, Putin demonstrou que não toleraria a influência independente dos oligarcas. Sua prioridade era centralizar o controle político e econômico no Kremlin. Em uma série de movimentos estratégicos, ele neutralizou figuras influentes como Boris Berezovsky, que foi afastado e eventualmente exilado, deixando claro que o novo regime não tinha espaço para dissidências. A medida mais emblemática foi a prisão de Mikhail Khodorkovsky, o então homem mais rico da Rússia, acusado de evasão fiscal e corrupção. Essa ação não só eliminou um potencial rival, mas também enviou uma mensagem contundente. Qualquer empresário que desafiasse a autoridade de Putin estaria sujeito a severas consequências. Assim, o poder passou a ser reconfigurado, subordinando os interesses pessoais dos magnatas aos objetivos do Estado. Com essas medidas, Putin não só restaurou a ordem em um país em crise, como também inaugurou uma nova era na qual a lealdade ao Kremlin se tornou indispensável. Essa reordenação dos poderes preparou o terreno para um governo autoritário, onde o controle centralizado e o uso estratégico do medo se tornariam os pilares do seu longo domínio na Rússia. Com a ascensão de Putin e sua determinação em centralizar o poder, o antigo clã de oligarcas, que havia prosperado durante os turbulentos anos de Yeltsin, começou a sentir o peso de uma nova ordem. Figuras que outrora desfrutavam de autonomia e influências imensuráveis viram seus impérios desmoronar. Dessa forma, a derrubada desses poderosos magnatas simbolizou a transformação radical do cenário político e econômico russo. O antigo império dos oligarcas deu lugar a um Estado centralizado e autoritário, onde o medo e a repressão se tornaram as principais ferramentas de manutenção do poder.
Com a queda dos antigos magnatas e a centralização do poder no Kremlin, os oligarcas tiveram que se reinventar para se manterem relevantes. Diferente da era em que agiam com total liberdade, hoje eles precisam demonstrar lealdade incondicional a Putin para conservar seus privilégios e, assim, garantir que suas fortunas continuem a crescer. Essa nova dinâmica transformou o papel dos oligarcas. Eles não são mais senhores autônomos de seus impérios, mas sim peças-chave na engrenagem do poder estatal. Entre os que souberam se adaptar, Roman Abramovich se destaca. Conhecido mundialmente por suas aquisições no mundo do esporte, como a compra do Chelsea Football Club, Abramovich consolidou sua posição dentro da nova ordem. Contudo, a sua trajetória também reflete as incertezas desse sistema. Apesar de sua aparente lealdade ao Kremlin, a pressão internacional e as sanções impostas devido à invasão da Ucrânia afetaram significativamente seus ativos. Essa situação ilustra que, na nova realidade, os oligarcas não apenas acumulam riqueza, mas também carregam o peso de uma política de alinhamento que pode custar caro em termos globais. Outro exemplo marcante é o de Oleg Deripaska, que soube navegar com habilidade pelas complexidades do ambiente econômico e político russo. Deripaska expandiu seus negócios, principalmente no setor de alumínio, e utilizou sua influência para construir uma rede de relações que lhe permitiu manter sua relevância. Todavia, assim como Abramovich, ele também enfrentou as consequências das sanções ocidentais que impactaram seus negócios internacionais e sua imagem fora da Rússia. Essa vulnerabilidade evidencia que, apesar de sua importância estratégica para o Kremlin, os oligarcas estão presos a um sistema que pode se voltar contra eles a qualquer momento. Hoje, esses magnatas atuam como verdadeiras extensões do poder de Putin. Seus investimentos e interesses não se limitam mais ao crescimento econômico. Eles financiam projetos e iniciativas que reforçam a influência do Estado russo, tanto internamente quanto no cenário internacional. Em troca, desfrutam de proteção e acesso privilegiado aos círculos de decisão, mas perdem parte da autonomia que possuíam anteriormente. Em resumo, o novo papel dos oligarcas é uma arma de dois gumes. Por um lado, eles sustentam e potencializam o império de Putin. Por outro, a dependência desse sistema centralizado os torna extremamente vulneráveis a mudanças políticas e a pressões internacionais. Essa transformação revela não apenas uma reestruturação do poder econômico, mas também uma nova realidade política, onde lealdade e alinhamento com o Kremlin são essenciais para a sobrevivência no turbulento cenário russo contemporâneo. Putin sempre cultivou a imagem do homem forte, um líder inabalável que não apenas governa, mas personifica a própria essência do poder russo. Em inúmeras aparições públicas, ele é retratado em cenas que exalam vigor e resiliência. Cavalgadas pelas vastas paisagens da Rússia, mergulhos em atividades esportivas radicais e encontros carismáticos com o povo. Essa estratégia visual, orquestrada pelo aparato midiático estatal, reforça a ideia de que Putin é o guardião da nação, alguém capaz de restaurar a grandeza perdida e proteger o país contra ameaças internas e externas. Ao mesmo tempo, seu controle absoluto se manifesta na centralização do poder político e na supressão sistemática de qualquer forma de oposição. Líderes críticos, como Alexei Navalny, enfrentaram perseguição, prisão e morte, assim enviando uma mensagem clara: desafiar o Kremlin não é uma opção. Essa política de tolerância zero é complementada por uma rede de instituições que trabalham para manter a narrativa oficial, onde apenas as vozes alinhadas com o governo encontram espaço para se expressar. A figura de Putin é elevada ao status de czar moderno, um líder que, com mão firme, dirige o destino da Rússia e assegura que o legado histórico do país seja preservado e enaltecido. Em resumo, a combinação do uso estratégico da mídia, da repressão implacável à dissidência e da manipulação das estruturas econômicas criou um cenário onde a imagem de Putin como líder absoluto se torna não apenas uma construção de marketing, mas uma realidade palpável e inquestionável para a Rússia moderna. As ações do Kremlin, marcadas por uma centralização brutal e pela subordinação dos oligarcas,
alteraram de forma significativa o equilíbrio geopolítico global. A invasão da Ucrânia e as medidas autoritárias adotadas pelo regime russo provocaram uma reação sem precedentes no cenário internacional, levando governos ocidentais a impor sanções rigorosas que visam tanto os magnatas quanto os ativos diretamente ligados ao Kremlin. Ao mesmo tempo, o confronto ideológico entre o autoritarismo russo e os valores democráticos do Ocidente se intensifica, redefinindo antigas alianças e criando novas polarizações. Nesse novo cenário, a Rússia se apresenta não apenas como um ator regional, mas como um protagonista central nas disputas geopolíticas do século XXI. Da transformação de uma nação pós-soviética à consolidação de um império liderado pelo medo e pela lealdade forçada, a trajetória de Putin é, antes de tudo, a história de como o poder pode reescrever as regras e transformar até os mais ricos em servos de um único homem. Esta é a trajetória de Vladimir Putin, do KGB ao comando absoluto, onde o jogo dos oligarcas é refeito à imagem de um líder que não poupa esforços para manter seu trono.